Boa noite, eu sou Valéria Vieira e esse programa é o Faro Fino pela Rádio Trabalhador. Hoje, quarta-feira, 11 de setembro de 2019. E hoje no programa vamos falar sobre a falta, o corte de verbas das bolsas, né, de pesquisas, corte a união de CNPq com CAPES, e vamos lá, tudo isso. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio o professor Adriano, que a gente fala do currículo dele agora mesmo. É bem extenso. Bem extenso. A gente vai falar. E aqui ao meu lado, Marinalva Sampaio, que estava com vocês. Ai, gente, oi, estou voltando hoje. Ela voltou. Voltei. É muito ruim apresentar o programa sem ela, não é, gente? Pode falar. É nada, ela mandou muito bem, eu sei. Boa noite, Modesta. Tá bom. Mas vamos lá. Boa noite, Marinalva. Boa noite, Valéria. Boa noite, ouvintes. O Faro Fino é um programa feito especialmente para você que tem aí o faro apurado para diversos assuntos, diversos debates aí polêmicos. Aqui no nosso estúdio hoje a gente conta com a presença do Adriano Correia, ele que tem um currículo aí extenso, ele tem um peso aí muito importante nesse assunto relacionado a cortes das bolsas. Né? E assim, hoje esse debate vai ser muito importante. É muito importante que você também, ouvinte, compartilhe, mande aí para os seus amigos, para também estarem por dentro desse assunto que mexe tanto com o desenvolvimento do Brasil. Isso aí, mande suas perguntas também. O Faro Fino é feito com sua ajuda, então mande sua pergunta, tire suas dúvidas. A hora é agora. Boa noite, Adriano. Boa noite. Tudo bem, né? Tudo bem, prazer. Então vamos lá, obrigado prazer pelo convite. É todo nosso. Você veio aqui enriquecer, né, as informações, porque o Faro Fino é isso. A gente quer levar informação para o povo, né? E esse assunto tão polêmico agora, né? Uhum. Tão polêmico, tão desnecessário, tão atrasado, tão ruim, né? Uhum. A gente vai começar pelo seu currículo, né? Tá bem. Que é um currículo bem interessante. Você fez seu doutorado na Unicamp. Isso. Depois você fez seu doutorado pela Universidade Livre de Berlim. Pós-doutorado, na Pós-doutorado, verdade. Eu falei o quê? Doutorado. Pós-doutorado pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, na casa dos filósofos, né? Claro. E depois você foi para The New School, em Nova York. Exato. Também para um pós-doutorado. Pós-doutorado, as duas coisas juntas ali, né? Um após o outro. A pergunta você fez com bolsa? Isso te ajudou? E que experiência seria, se essa sua experiência seria possível concluir sua pesquisa sem bolsa? Não, seria inviável, na verdade. Começando, por exemplo, pela minha estada em Nova York, que é uma das cidades mais caras do mundo. Eu fui com o meu salário, com a bolsa, e ainda não era fácil. Não era fácil. No mesmo período que eu estava lá, estava um aluno meu aqui da UFG que estava fazendo parte do seu doutorado com bolsa da CAPES, e ele enfrentava uma situação bastante difícil, assim, tinha de morar mais distante, etc., mas sem a bolsa para ele era completamente inviável. E eu diria que para mim, se fosse sem a bolsa, era possível, mas em condições muito mais adversas. Né? Esse sistema de bolsas, ele permite que a nossa formação atinja, mesmo nós sendo um país, vivendo em um país muito rico, mas muito desigual, esse tipo de recurso que custa muito pouco em relação ao orçamento geral do país, permite que as pessoas das mais diversas proveniências sociais atinjam os mais altos graus de formação no mundo e devolvam isso para o país. Né? Contribuindo na formação de outras pessoas, na produção de conhecimento, e no intercâmbio da nossa ciência, da nossa pesquisa nas mais diversas áreas com outras partes do mundo, nesse caso específico da minha bolsa de pós-doutorado. Para Nova York eu fui com a bolsa da CAPES. Eu ganhei uma bolsa de 1 ano de estágio sênior, porque já faz tempo que eu terminei meu doutorado. É uma bolsa para pessoas que já concluíram, são pesquisadores mais experientes, por assim dizer, mais velhos também, né? mais experientes. E no caso de Berlim, eu fui com uma bolsa internacional que era junto da CAPES e o DAD,
que é o sistema de financiamento alemão público também da pesquisa. Então, a Bolsa continha recursos de uma parte e de outra, né? Sim, e para você, qual é a vantagem para o país assim, investir na educação pesquisa? Que vantagem que o Brasil teria investindo na educação pesquisa científica? Pois é, veja, primeiro tem uma ideia de independência e de autonomia, que é importante no cenário internacional em termos de soberania nacional. Falando, se a gente fosse pensar a partir de uma perspectiva que fosse a do Brasil como país. Sim. Então, essa independência, ela tem a ver com o fato de que nós podemos disputar no cenário mundial não apenas determinadas tipos de produção, se a gente pensar em termos de mercado, mas também em termos de conhecimento, que é muito importante no atual cenário do desenvolvimento internacional. Ou seja, você não pode pensar um país que tem algum tipo de proeminência econômica e política sem ter também a correspondente proeminência na educação, na ciência e na pesquisa. Outra questão que é decisiva é o seguinte, nós dependemos da pesquisa nacional, por exemplo, para investigar e buscar soluções para aqueles problemas que são estritamente nossos, desde a agricultura à saúde, ou problemas que têm a ver com o modo de organização social específica. Então, a gente pode pensar desde a produção de soja no Cerrado, ao modo como as comunidades quilombolas estão conservando sua cultura. Então, tudo isso envolve um amplo espectro de produção de conhecimento que vai, no caso, por exemplo, da agronomia, da engenharia agronômica, da pesquisa biogenética, até as ciências sociais, a antropologia. E isso tem a ver com a autonomia justamente porque, se nós não pesquisarmos, por exemplo, esses temas que são mais claramente nossos, ninguém vai pesquisar. Ou então a gente vai ter de contratar a custos muito maiores, com implicações para a soberania nacional, institutos de pesquisa de outras partes do mundo. Que não vão fazer também essa pesquisa com um grande louvor, né? Porque vai fazer assim, porque você terceirizar uma pesquisa não é de interesse de outro país, pode ser interesse para o ganho do dinheiro, essas Exatamente. Coisas assim, né? Certamente seria mais caro. Seria muito mais caro, porque aí eles vão dar o valor, o preço deles, né? E por que não investir? Você acha que o orçamento, o problema realmente do Brasil é o orçamento mesmo que está faltando? Ou é só uma politicagem aí? Não teria outras áreas também, né, para fazer esse corte, além de outras áreas para fazer esse corte que não afetasse tanto no desenvolvimento do Brasil, no caso? Olha, se a gente pensar, por exemplo, o orçamento da CAPES previsto para o ano que vem, o orçamento da CAPES desse ano é de 4 bilhões e meio de reais. A previsão para o ano que vem é de 2 bilhões e 200 milhões. Mas isso já com corte ou não, era previsto sem corte? Não, isso para o ano que vem, 2020. Sim, mas assim... o 4 bilhões e meio sem corte. Sem corte. Exato. Mas esses 2 bilhões agora, tiraram esse... Não, né? Não, assim, o orçamento de 2019 estava previsto 4 bilhões e meio. Tá. Aí no orçamento de 2020, na lei que foi, na lei orçamentária que foi apresentada agora, vai acontecer com a CAPES o mesmo que aconteceu com o CNPq. O CNPq já entrou nesse ano de 2019 sem ter condições de fechar o ano. E ainda não tem condições de fechar o ano. E isso não significa apenas as bolsas. As bolsas são aqueles recursos, eu tenho aqui os dados todos, mas são recursos da ordem de menos de R$1 bilhão. Na verdade, para o CNPq fechar o ano, ele precisa de 330 milhões de reais para fechar as bolsas para esse ano de 2019. Para esse ano de 2019. Isso, em termos de orçamento, e pensando na importância da ciência nacional, é uma quantia ridícula. Então, voltando para a sua pergunta inicial, o que explicaria isso? Há outras áreas em que poderia haver cortes? Primeiro, a gente deve se perguntar por que tem de haver cortes. Se nós temos, por exemplo, reservas extraordinárias internacionais, que foram deixados pelos governos anteriores e têm sido guardados como forma de garantir o pagamento da dívida pública. Olha, isso poderia... Nós temos reservas como nunca tivemos numa crise, como poucas vezes tivemos nos tempos recentes. Uma coisa que a gente não pode aceitar é que é uma questão estritamente técnica esses cortes. Esses cortes representam escolhas muito específicas. O orçamento mais cortado foi o da educação.
E por que exatamente isso? O da saúde, Sim. etc. Junto com... São os primeiros a ser cortados, Exato. né? Então, por que esses são justamente os primeiros? Né? Eu acho que essa questão tem a ver com uma ideia de projeto, como diz o ministro da Economia e de tantas coisas que ele é ministro, o Paulo Guedes, se trata de diminuir o tamanho do Estado, desvincular a receita da União, de modo que o Estado não tenha obrigação de vincular recursos obrigatórios a nenhuma área, nem saúde, nem educação. Trata-se de um discurso ideológico que compreende que nós não temos, o Estado não tem de prover aqueles direitos previstos na Constituição com os recursos compatíveis. Se você tem uma crise, você tem de antes garantir a solvência do Estado no pagamento da dívida pública, que é algo que a gente também, se a gente tem de pagar, mas a gente deveria ter clareza de onde vem essa dívida que envolve a maior parte do nosso orçamento. O nosso maior compromisso de recursos é com o pagamento da dívida. Ok, a gente tem de ver, isso tem a ver com os juros que o próprio Estado define, tem a ver com com os projetos de Estado, ou seja, em que o Estado decidiu se endividar, que tipo de taxa de juros ele aceitou pagar ou definiu pagar. O que importa, que eu acho que é destacável e notório nesse tipo de corte, na educação e na pesquisa em geral, não só na formação, mas na produção de conhecimento. Em geral, essas coisas no Brasil aparecem atreladas, porque a universidade pública produz 95% do conhecimento em pesquisa nacional. A universidade, além de formar pessoas, os conhecimentos específicos na área de saúde, da área da produção agrícola, da produção industrial, o conhecimento nacional relacionado a qualquer área, 95% é produzido pela universidade pública. Em outras partes não é assim. Em geral, a universidade e os institutos de pesquisa se destacam, de fato, bastante na produção de conhecimento, mas não tanto quanto no Brasil, por um contexto em que a pesquisa no Brasil ela surge muito atrelada à formação universitária. Isso não é necessariamente um problema. Há vários países em que isso se dá desse modo. Eu só quero dizer que, por exemplo, os cortes na universidade de água e de luz, você coloca uma universidade como o UFG em risco de paralisação por causa de 60 milhões de reais? Em que medida isso pode, se você considerar a importância dessa instituição e considera o que está sendo economizado para pagar juros da dívida, para pagar emendas parlamentares, para pagar o que a gente deveria saber para onde está indo o dinheiro, a gente nem sabe muitas vezes. Muitas vezes não, a gente não sabe nunca. Então, 60 milhões de reais é uma quantia ridícula se você considerar a importância, não nacional da UFG, porque aí ainda tem uma outra implicação. Mas se nós pensarmos, por exemplo, a importância da UFG para o estado de Goiás, o que é 60 milhões? Né? O que é 60 milhões? E nós estamos com cientistas, por exemplo, com o risco de pararem suas pesquisas de longos anos, porque também isso é importante. Um pesquisador pode ter de interromper uma pesquisa que ele vem desenvolvendo há 10 anos, e que se ele interromper, ele perde tudo, ele vai perder o que foi investido nesses 10 anos na pesquisa dele. Entende? Às vezes são milhões, centenas de milhões. Então, o prejuízo, em termos, inclusive, estratégicos, você vai economizar 1 milhão, mas vai perder 80. Isso não faz o menor sentido em termos de economia. É um projeto político, que define a alocação de recursos, define prioridades, e busca sucatear aquela parte do Estado, que é justamente a que, pela Constituição de 88, se obrigou, o Estado se auto-obrigou a, em nome da sua soberania, mas também em nome da promoção da igualdade, financiar pesquisa, financiar a formação. E é justamente no momento em que a universidade duplicou de tamanho nos últimos 10 anos e abriu suas portas para todos os segmentos da população, é justamente aí que ela vem para destruí-la com tudo. Mas essa pesquisa começou bem antes da Constituição, né? Começou mais ou menos lá, assim... O sistema de pesquisa, o CNPq, né, que é uma das maiores, a gente vai chegar lá nessa pergunta, que é a maior agência de pesquisa da América do Sul, não é? Exato. E começou mais ou menos em 1950, né, com um monte de problemas também, né? Claro. Eu não entendo, eu tento entender esse país aí, muito, do qual eu faço parte, no qual eu nasci, e eu tento entender ao longo dos anos, por que a educação ela é tão
a segundo plano, a terceiro, a quarto, quinto, nós tivemos um avanço, vamos dizer aí, não vamos citar a data para não falar que estamos privilegiando algum e outro. Mas na minha opinião, eu acho que a gente teve um avancinho, assim. Mas agora está tendo um retrocesso que, tipo, ladeira abaixo. Estamos descendo ladeira abaixo desgovernadamente, assim, sem freio, né? Exato. Porque uma pesquisa, fechando as bolsas, não vão atingir só pós-graduação, doutorado e mestrado, não isso. A gente vai atingir os outros estudantes também, né? Que é os graduandos, né? Os estudantes que estão na graduação e os ensino médio também, né? Claro. Acho que é um pouquinho antes também, né? Não sei se eu estou falando. Não, olha, eu tenho me perguntado muito, e é difícil ter resposta para questões dessa natureza, ou seja, como é que uma instituição como o CNPq, que não pode ser atrelada num direcionamento ideológico, a universidade também não pode, embora eles queiram atrelar a educação a um certo direcionamento ideológico, a universidade é dominada por uma pluralidade extraordinária de perspectivas, de temas de pesquisa, de interesses de pesquisa, e é essa pluralidade que faz a força da universidade. É uma das instituições mais diversas e mais abertas, só que não era aberta ao grande público. Muito pouca gente das classes sociais menos favorecidas economicamente tinham condições de aceder ao espaço da universidade. Justamente quando a universidade cumpre, talvez por uma das primeiras vezes na história, com sua função social, de uma maneira tão extraordinária, que é produzindo conhecimento, incluindo mais pessoas, e, ao mesmo tempo, produzindo cada vez mais, sem perder qualidade, é que a universidade se torna a inimigo público número 1. Se nós pensarmos, por exemplo, como é que funciona o sistema de pesquisa, as pessoas... Um dos defeitos da universidade, que a gente tem feito uma autocrítica, é o quanto nós nos comunicamos mal com a sociedade, a ponto de alguém fazer uma caricatura bizarra do que o que acontece dentro da universidade, que é um espaço de acolhimento, é um espaço aberto. Quem quiser pegar um ônibus e ir para lá, para o campus 2 da UFG, ou vir aqui na praça participar dos nossos eventos, são sempre atividades abertas. A gente tenta se comunicar melhor com a sociedade, para quando um lunático vir dizer que o que ocorre nesse espaço é pura baderna ou balbúrdia, a pessoa ter o conhecimento de causa e não ser enganado por esse tipo de discurso, que tem uma única função de desqualificar uma instituição que é uma das mais importantes instituições da democracia, porque ela permite o conhecimento, a emancipação pelo conhecimento, permite a soberania nacional pela pesquisa, permite que nós possamos pesquisar aquelas questões que não têm interesse econômico, mas têm interesse social e político. Ou para o desenvolvimento e combate à desigualdade, por exemplo. Tem várias doenças que a indústria farmacêutica não tem nenhum interesse em pesquisar, justamente porque não vai dar lucro nunca. Mas, a doença de Chagas, por exemplo, não é minha área, mas só para dar um exemplo há questões que são de interesse público e que só vão ser estudadas aí. Então, é difícil não concordar com o Darcy Ribeiro quando ele diz que a crise na educação é um projeto. Toda vez que surge uma crise, países como a Coreia do Sul, por exemplo, saiu da sua última mais pesada crise investindo em educação dentre os países que mais investem no mundo. No Brasil, quando a gente entra numa crise, a gente corta justamente na educação. Na educação. Justamente. E a universidade não tirou lugar de ninguém com cotas, por exemplo. A UFG mais do que duplicou o número de vagas disponíveis para os estudantes. Todo mundo que já estava lá continua podendo entrar, as classes sociais que sempre estiveram na universidade pública continuam podendo entrar, e as outras classes passaram a poder entrar sem precisar ser quase que herói para conseguir esse acesso. Então, é muito maluco isso, né? Porque nesse momento de ódio que a gente está vivendo agora, é um dos problemas que a sociedade, vamos dizer, classe média, né? Que para mim não existe no Brasil, é que não quer esse encontro, né, da classe inferior com a classe secundária ali, né? E o problema também, não vou dizer só com a classe periférica, não, mas um todo no Brasil, vamos dizer, de 100%, 99% dos brasileiros, eu acho que falta informação.
em tudo, assim, nós não sabemos o que nós temos de direito. Como você falou assim, a Constituição de 1988, ela dá... Ai, a palavra fugiu agora. Ai, meu Deus, vamos lá, me ajuda. Bom, ela estabelece vários direitos, né? Não, não é unificação, não é... Quando a gente tem o direito... Ai, a palavra, quando a gente tem o direito de... Não, meu Deus, como é a palavra? Enfim, nós temos o direito de ir a entrar na sociedade, na universidade pública, nós temos direito à educação, mas na realidade não é essa. Porque para você entrar porque é o contrário, quem tem dinheiro que está na universidade pública, quem não tem está na universidade particular. Particular, verdade. Né? Olha, isso já foi mais verdade. Hoje é menos. Hoje, 65% dos estudantes das universidades públicas pertencem a famílias com renda per capita não superior a um salário mínimo e meio. Quem está na universidade hoje é a maioria de pessoas pobres ou de classe média baixa. Sim, mas hoje. E talvez por hoje, isso que ela esteja tão em evidência. Então, aí agora, pelo que a gente está vendo, esse declínio todo, eu acho que vamos voltar ao que era. Porque aí a gente tem que entender algumas coisas. Eu acho importante, assim, porque quem não, como eu disse antes, nós na universidade temos de fazer essa autocrítica do fato de que um cidadão que paga seus impostos, que mantém a universidade, ele tem de entender minimamente o que se passa lá. Eu sou pesquisador da área de ciências humanas, sou da filosofia, da ética, da filosofia política. Eu não faço pesquisa em outras áreas, claro, eu sou especializado na minha área. Mas eu sei mais ou menos o que se passa na faculdade de farmácia. Eu sei mais ou menos o que se passa na faculdade de química, de medicina. O que eu digo mais ou menos é o seguinte: o sistema de pesquisa, ele é todo intercalado e ele tem a ver com equipamentos, espaços, profissionais e pesquisadores experientes e pesquisadores júniores, pesquisadores aprendizes, que vão, então, participar de projetos, vão auxiliar na pesquisa, eles vão produzir... Esses pesquisadores júniores são... Iniciação científica na graduação, Tá. ganha R$400, né? Uma fortuna, mas veja, faz uma diferença tremenda. Não, é porque eu lembrei que meu sobrinho estava na iniciação científica. Isso. Então, iniciação científica, depois eu falo disso, mas rapidamente dizer, tem o pesquisador sênior, que em geral é o professor da universidade, mas há também os institutos de pesquisa, porque o que está sendo desmontado, eu falo da universidade, porque a universidade é o que está mais em evidência e que concentra a pesquisa nacional, e quando se cortam as bolsas, os recursos do CNPq, a universidade o sistema de pesquisa é atingido. Mas, como eu disse antes, a pesquisa brasileira, ela é muito concentrada na universidade. Então, atingir a pesquisa em seus recursos é desmontar a universidade como um todo naquilo que ela tem de maior impacto social, que é a produção de conhecimento e a formação de pessoas. Essas pessoas vão, então, na graduação, fazer iniciação científica, ganhar R$400, que ela vai usar para quê? Olha, vai usar para pagar o ônibus, vai usar para pagar o almoço, o tal do xerox, que às vezes não come um salgado para tirar uma xerox. Não é brincadeira, a gente não pode subestimar. Boa parte das dificuldades iniciais com as cotas, eu falo isso com a experiência de quem deu aula na Universidade Federal da Bahia de 2003 a 2006, quando a gente lá na Bahia, pioneiramente, instituiu as cotas étnico-raciais, a gente percebeu que elas não avançavam, as pessoas não iam para a universidade, não é porque não conseguiam entrar, não conseguiam ficar. E não conseguiam ficar porque não tinha dinheiro para o passe de ônibus. Então, isso aí, assim, uma sociedade que perde um potencial pesquisador por causa de R$400, isso é de uma indignidade que não é compatível com a riqueza que esse país possui e que é mal distribuída, inclusive no modo como os recursos públicos são alocados. Veja, vamos voltar, antes de ir para mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou bolsista de produtividade, como eu sou, que é a bolsa mais importante do CNPq, eu ganho R$1.100 por mês para ser esse pesquisador sênior. Não reclamo, eu fico triste quando um mestrando ganha R$1.500, porque eu tenho meu salário.
E esses 1.100 que eu ganho por mês é um reconhecimento por uma pesquisa que eu desenvolvo há 20 anos. E que tem a ver com um estímulo para eu poder comprar um livro a mais, etc. Mas só para dizer que o pesquisador top não é o que ganha mais, ele ganha R$ 1.100 e não tem mais do que isso. O máximo tem um escalonamento, até pesquisador que já está perto de aposentar, ele vai ganhar 1.500. Só para dizer assim, é mais um reconhecimento do que o dinheiro propriamente. Mas voltando a que o negócio é mais complicado, o que essas pessoas que estão cortando 330 milhões do CNPq e 2 bilhões da CAPES no ano que vem estão fazendo? Estão fazendo com que um menino que está agora e uma menina que está na quinta, na sexta série, que gostam de estudar, gostam de pesquisar e olha para frente e pensa, eu vou ser o professor, o pesquisador, então eu vou participar de estudo de pesquisa, eu quero ser cientista, ou eu quero ser professor. Esse menino e essa menina não vão conseguir manter nenhum entusiasmo, uma carreira já vilipendiada e maltratada como a de professor, que foi eleito inimigo público número 1 por essa gente que agora está aí no poder, de todas as colorações, não me importa a questão estritamente partidária, ou seja, esses que estão aí estão querendo desmontar uma das transformações reformistas mais eficazes dos últimos tempos, que for as pessoas poderem, das diversas proveniências sociais, em termos de renda, também, em termos também étnico-raciais e etc., essas pessoas estão podendo entrar num espaço que nunca foi para elas. As pessoas entravam no UFG para fazer saque na Caixa Econômica, para poder ir no correio, entende? Uhum. E olhavam para aquele espaço como se não fosse a sua casa. Hoje as pessoas estão lá com dificuldades, porque sem essas bolsas, os nossos melhores alunos, porque a bolsa não é para todo mundo. Às vezes, numa turma de 50 alunos, tem 3, 4 que têm iniciação científica. Entende? Uhum. Então, já é um prêmio, ou seja, existe Bolsa Permanência, que também está sendo cortado, que é um auxílio mais social. As bolsas de iniciação científica, elas são um reconhecimento de um mérito. Esses estudantes apresentam um projeto. E aí pensam naqueles que ganharam a Olimpíada de Matemática, por exemplo, que ia ganhar uma bolsa de R$ 100. Essas pessoas estão ficando sem... Foi cortada essas bolsas. Foram cortadas. E esses vencedores das Olimpíadas de Matemática ganhavam R$ 100, e então, se passassem na universidade, ganhavam automaticamente essas de 400. Uhum. Perderam também. Então, vejam o grau de... O que eu quero dizer, assim, para além do impacto que um dinheiro desse tem, dinheiro pouco, pensando no orçamento nacional, tem para o desmonte da ciência tal como ela está, ou seja, uma pesquisa longa que aí vai ter de ser interrompida e você vai perder milhões e milhões que foram investidos ao longo dos anos, ou seja, é uma burrice total você tirar 3 milhões de uma pesquisa que custou 50 e acabar com ela. Você não está economizando 3, você está perdendo 47, não é verdade? Mas tem uma coisa também que é o seguinte, o imaginário. Até muito pouco tempo, as pessoas não colocavam na cabeça, eu vou para o UFG. Eu estou falando do UFG porque é o nosso contexto local aqui. Eu vou para o UFG, vou me dedicar, vou me organizar e vou para o UFG. Quem vai querer passar por essa situação? Um mestrando ganha R$ 1.500. Com dedicação exclusiva, ele não pode ter outro emprego. Se ele tiver outro emprego, ele perde a bolsa. Um doutorando, que é alguém que está finalizando a carreira, R$ 2.200 é a bolsa. Eu sei que muita gente ganha menos do que isso, mas para ter dedicação exclusiva, para produzir conhecimento, sim, e para fazer compras, para né? formar pessoas, e para isso, para comprar livros, para comer, para comprar computador, para viver, pagar aluguel. Então, não é nem um luxo, né? Nenhum, não é uma... Um luxo. Ninguém aí não é o dinheiro do café do deputado que ele tem lá. Sim. Não, se a gente comparar então com essas coisas, a gente... Aproveitando o gancho, quero fazer 2 perguntas. Uhum. Você já deixou claro que não é questão de dinheiro. O Brasil ele tem capacidade, investimento para realmente se dedicar à educação. Então, você acredita que seja questão de prioridade? Porque a gente tem vários países em desenvolvimento, no caso como o Chile, Coreia, África do Sul. a África, e que elas investem sim também na educação. No caso, seria questão de prioridade, o Brasil não investe na educação porque não é a prioridade dele? Eu te responderia essa pergunta com uma pergunta retórica, tipo assim, se você tem que cortar, e você corta primeiro em educação, a educação não pode ser sua prioridade.
Entende? Se você tem uma crise, a gente pode entrar no mérito da crise. O que provoca essa crise? Se é só uma crise ou é uma imagem do que o Estado deve prover ou não para a população. Ou seja, tem uma questão ideológica de fundo acerca da função do Estado e da política. Não precisamos nem entrar aí. A questão é burrice completa cortar na educação. Mas por que se corta? Por uma questão ideológica, penso eu. Porque, veja... Mas que ideologia é essa, pelo amor de Deus? Bom, é uma concepção de que o Estado, tem vários nomes para isso, liberal, neoliberal, mas que compreende que o Estado deve ser simplesmente regulador, não é? E ele deve ser o mínimo possível e todos os serviços devem ser oferecidos, inclusive aqueles que comportam direitos, como educação e saúde, devem ser oferecidos pela iniciativa privada. Então, há, de um lado, um contingenciamento que é justificado com uma crise, mas subjaz a esse discurso essa perspectiva que eu estou chamando de ideológica, no sentido de que ela não é uma opção que todo mundo tomou. Ela é uma perspectiva dentre outras, ou seja, a gente poderia escolher outros rumos que não esse. Ou poderia combinar isso, ou seja, você poderia diminuir o tamanho do Estado, mas desde que as garantias fundamentais, os direitos fundamentais não fossem comprometidos. Então, você pode até dizer que há uma questão técnica aí. Você tem, por exemplo, R$1 bilhão, é muito mais do que isso, vocês sabem, mas no orçamento, e você tem de distribuir. Veja, o modo como você vai usar esses recursos pode até ser pensado em termos de técnica. Você vai chamar o contador, você vai chamar o economista. Agora, quanto você investe em cada coisa é uma questão política. É uma questão política. Se você corta primeiro em educação, você quer dizer alguma coisa com isso. E acho que isso é importante. Então, eu penso que é o seguinte, a educação é um dos expedientes, a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio que foi feita por decreto lá pelo Temer e depois aprovada, ela já tem a ver com isso, ou seja, ela transforma o ensino médio tentando dizer para o jovem pobre que ele tem de se preparar e se formar ali, para ele ser um trabalhador, um operário, mas que ele não deveria almejar o espaço da universidade. Ele tem que se profissionalizar. E é a isso que ele se destina. Bom, foi isso que a universidade, nos últimos anos, com a sua expansão, desmontou. No ensino médio, os alunos da escola pública já estão oriçados com o Enem, com o SISU, porque eles falam, para onde eu vou? Ainda tem essa, ainda pode ir para várias partes do país. Então, esse tipo de... Há um prejuízo econômico, claro, há uma burrice na aplicação dos recursos, evidente, nesse sentido de perder pesquisas longas, mas há também uma coisa que é muito mais afetiva. Como é que as pessoas vão fazer planos? Numa audiência pública que eu participei com o presidente do CNPq e o presidente da Academia Brasileira de Ciências, faz uns 15 dias, lá no Congresso Nacional, o presidente da Associação Brasileira de Ciências falou assim, olha, eu não vou falar mais de dados aqui, a gente já tem todos os dados, eu vou falar de sonhos. O professor Luiz Davidovich, como que alguém que via uma propaganda do CNPq, do Prêmio Jovem Cientista, como eu, quando era menino, via, e pensa assim, um dia eu quero fazer algo parecido. Parte, né? Eu acabei indo para as humanidades, mas eu adoro a ciência, por exemplo. Não é porque eu gosto das humanidades que eu não respeito. Aliás, o sistema de conhecimento ele é muito misturado em vários sentidos. E um detalhezinho, assim, mesmo com as bolsas na humanidade, assim, elas são menores do que a científica e na área das exatas também, né? Eu acho não, os valores são os mesmos. O que é diferente é a alocação dos recursos. Por exemplo, na CAPES, nós temos bastantes bolsas, porque nós temos a licenciatura. São as humanidades, em geral, por exemplo, você tem licenciatura em matemática, mas é a área pedagógica do ensino, tem as bolsas de iniciação à docência, a residência pedagógica, e aí na CAPES, a divisão entre bolsas para as humanidades e as bolsas para as outras áreas é mais equilibrada. No CNPq, as ciências humanas têm 10%, eu tenho aqui os dados, eu estou aqui com os slides que o presidente do CNPq apresentou lá no Congresso, e aqui eu tenho um gráfico, dá até para ver, mas eu imprimi sem ser colorido, mas aqui as humanas são essas aqui, olha, 10,2%. Exatas e da terra, agronomia, engenharia agrícola, 18,96%. Biológicas, 17,29%, agrárias, engenharia, saúde, está aqui, 11,99%, nós temos 10,2%. Os valores das bolsas é o mesmo.
O que difere é essa alocação, ou seja, nós, áreas de humanidades e sociais aplicadas juntas, tem 15,5% do total das bolsas. Mas eu estou brigando pelo CNPq como se todas as bolsas fossem nossas. Ou seja, não é uma questão de uma briga corporativa. As ciências duras, biológicas, as ciências básicas, elas que usam laboratório, elas sofrem muito mais com esses cortes até do que a gente. Os cortes que implicam, por exemplo, olha aqui, tem um outro dado, para o orçamento do ano que vem, o CNPq vai reduzir em 87% a verba para equipamentos e materiais de pesquisa. Isso é laboratório. Alguém lá que está pesquisando o vírus da Zika, alguém que está pesquisando o tal do grafeno, de que fala lá o mandatário da nação, ou o nióbio, não é? A obsessão dele. Então, alguém que está ocupado com essa pesquisa não vai perder só a bolsa. Ele vai perder a energia elétrica, porque, em geral, esses laboratórios são na universidade, a gente não está tendo dinheiro para pagar energia elétrica, seguranças para os equipamentos caros, que tem limpeza, que é importante, que é tudo terceirizado. Eles não vão ter, de cada R$10, vai ser cortado 9 para ele comprar o quê? Um reagente químico, um formol que ele usa para conservar um inseto ou outro lá que seja importante na pesquisa, entende? Então, é um desmonte que não tem a ver só com a perseguição ideológica, tem a ver com uma burrice estratégica e com a destruição da autonomia e da produção do conhecimento no Brasil, que vai ter impactos extraordinários. Eles sempre lembram, para que eu estou falando demais sempre, né? Vou abrir mais para as perguntas. Mas uma última coisa, os colegas do SBPC e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Associação Brasileira de Ciências, sempre lembra o seguinte: por que se planta soja no Cerrado? Graças a uma pesquisadora que há uns 40 anos descobriu como fixar nitrogênio no solo do Cerrado. Foi aí que veio para a expansão agrícola. Uma pessoa que está lá dentro de um laboratório com seus estudantes de graduação está potencialmente produzindo um progresso nacional extraordinário. E a gente não produz só soja. A gente ou não, pelo menos não deveria produzir só isso. A gente tem condições de ser muito mais do que isso, muito mais complexo. Vou ser mais breve nas respostas para poder ouvir mais as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Vitor Andrade. Ele está acompanhando a gente. Ele está perguntando o seguinte: professor, aonde a falta de investimento em pesquisas na universidade pode impactar diretamente no mercado de trabalho e a vida dos trabalhadores? No caso, na sua opinião. Olha, eu vou começar pelas ciências sociais, por exemplo. Como é que você planeja políticas públicas para atender, por exemplo, como é que você tem dados de uma determinada região sobre emprego, sobre desemprego? Isso tudo é feito pelas ciências sociais. O IBGE emprega pessoas que fazem pesquisa em ciências sociais, por exemplo. A vida do trabalhador ela vai ser atingida porque a indústria nacional está sendo destruída também quando se destrói esse tipo de pesquisa. Os nossos produtos que demandariam um conhecimento específico brasileiro para lidar com eles, para processar um determinado alimento, para processar um determinado mineral, algo que é bem nosso, que não tem pesquisa em nenhum lugar outro do mundo, a gente que tem que fazer isso. Essas pesquisas básicas sobre como lidar com esses materiais básicos é que vão fornecer as informações para os pesquisadores que vão tornar essa pesquisa básica produtos que as pessoas vão produzir nas fábricas, vão produzir no comércio, vão comerciar, né? vão comercializar. O impacto é marcante, porque tem a ver com a diminuição da nossa capacidade de fazer frente, por exemplo, aos produtos chineses. Não é? Os Estados Unidos estão lá com uma guerra comercial com a China que tem a ver não tanto com uma disputa por mercados, mas com uma disputa pela presença dos chineses nos Estados Unidos. Os chineses fabricam tudo hoje nos Estados Unidos. Quebraram a indústria automobilística junto com os japoneses, americana. Então, essa dependência do conhecimento e dos produtos internos torna um país muito mais frágil a crises. Quando você tem condições de ter um forte mercado interno, de ter pessoas empregadas, qualificadas, você tem condição de produzir produtos que vão ter maior valor agregado e que vão, então, vão permitir um maior nível de renda das pessoas, né? E vão permitir uma economia nacional mais forte.
não suscetível, por exemplo, a ataques predatórios internacionais. Se tudo que a gente consumisse fosse, por exemplo, chinês, e os chineses resolvessem fazer qualquer coisa lá de sanção, elevar todos os preços por uma questão de sanção política, a gente estaria na mão deles. Então, na base da nossa produção nacional está a nossa produção nacional de conhecimento. Eu acho que isso que é importante pensar. As coisas que nós produzimos, dos aviões da Embraer, a processamento de sei lá, de um óleo de pequi, não é verdade? Isso tudo, isso depende, né, da nossa iniciativa. Há questões de soberania, mas há questões também de interesse público. Há doenças endêmicas que são mais nossas, doenças tropicais, que a gente tem de pesquisar porque os laboratórios não se interessam. Mas a gente não pode deixar que o mercado defina quem morra e quem vai viver. Então, esse que é o grande problema, porque o mercado está dizendo isso, né? Ele que dita. Ele que dita todo o nosso movimento aqui. E, por exemplo, eu acho que ele está dizendo para o país, não queremos que vocês cresçam, nós queremos um país de operários que sejam operários de outro país, vamos dizer ali Estados Unidos, né? Então, não é interesse para os nossos laboratórios grandes, né, das indústrias químicas, aí interesse nenhum na educação que tenham cientistas aqui. No caso, qual seria o... você vai fazer a pergunta? Vou, mas pode não, fazer. pergunta só depois eu falar a minha. Uma pergunta que chegou aqui aos meus ouvidos, os pesquisadores que já estão ali no CNPq, vamos colocar CNPq, eles estão com pesquisa em andamento. Exato. E eles abandonam essa pesquisa e vai para outro país. Os que podem, né? Porque em algumas áreas, mas acontece sim, ainda tem esse efeito que eles chamam de fuga de cérebros. Eu não gosto muito dessa expressão, porque junto com o cérebro vai o fígado, vai o braço, né? vai o baço também. Então, são pessoas, não são só cérebros, né? Mas assim, pelo CNPq, por exemplo, eu começo uma pesquisa. O CNPq não tem nenhuma garantia sobre mim que eu vou terminar essa pesquisa, ou eu posso abandonar a hora que eu quiser e ir para outro país? Olha, nos editais de concessão de bolsas, há sempre uma condicionalidade, que é a de que o governo não tem a obrigação, se não tiver recursos, de cumprir aquele contrato até o fim. Então, tem sempre um item desses editais que determina que, se não tiver dinheiro, vai interromper a pesquisa. Quando você vai fazer um doutorado no exterior, por exemplo, eu que fui fazer um pós-doutorado, eu ganhei uma bolsa de 1 ano, mas eu estava estou numa função na minha área, que é a presidência da Associação Nacional de Filosofia. Então, eu não podia ficar 1 ano lá, fiquei 6 meses. Abandonei os outros 6 meses e voltei para a UFG. Mas você voltou e continuou. Mas eu tenho uma obrigação agregada. Por exemplo, se eu ganho uma bolsa de 1 ano, eu tenho de voltar e ficar o dobro do tempo aqui. Tá. Entendeu? Então, alguém que faz um doutorado inteiro fora do Brasil, isso diminuiu muito porque as universidades do Brasil se aprimoraram muito e hoje eles estão investindo muito mais no doutorado sanduíche, que chama, que é um período fora, no meio do doutorado. Então, assim, você foi agregar mais valores em Berlim e em Nova York. Exato. Mas a sua pesquisa estava aqui. A minha pesquisa estava aqui. Eu sou um funcionário da UFG, eu sou um funcionário público. Então, essas licenças, mesmo que eu não fosse, se eu fosse só um pesquisador, se eu não voltasse, se eu ficasse, por exemplo, em Nova York, não era meu plano desde o início. Eu queria voltar, queria ir, gostei muito de ficar e gostei muito de voltar. Né? E orientar os meus alunos. Eu tenho mais de 10 orientandos de mestrado e doutorado, de pós-doutorado. Então, eu quero voltar para as minhas aulas, quero voltar para a minha pesquisa. Em geral, as pessoas querem voltar. Né? Quando não voltam, em geral, porque não tem condições de empregabilidade. Muitas vezes não é o professor como eu, que já tem um emprego. Bom, antes achavam que era seguro, ele também está em risco agora com essas conversas todas, mas, independentemente disso, eu tinha um emprego. Eu voltei para o lugar de onde eu saí. Muitas vezes são pesquisadores jovens que terminam o doutorado lá e são brilhantes, e aí recebem uma proposta, e eles pensam, mas eu quero voltar para o Brasil. Mas voltar para onde? Para fazer o quê? Se não tem mais bolsa de pós-doutorado e se não tem mais concursos públicos, seja para pesquisador, seja para professor universitário.
essas pessoas acabam ficando. E aí arrumam um jeito, ou ficam ilegais devendo, porque eles teriam de voltar também. Mas, em geral, essas pessoas voltam. O que acontece é muito mais gente que recebe propostas muito melhores do que as que a gente tem aqui. Quando você está na universidade, você tem condições melhores do que um pesquisador que vive de bolsa. E muita gente vive de bolsa. E vive de bolsa é viver, não é pesquisar com a bolsa, é pagar seu salário, criar seus filhos, pagar com 2.500, pagar, por exemplo, um doutorado, até estou gaguejando, um doutorando, ele entra ali com seus 30 anos, entende? A pessoa muitas vezes já é casada, tem filhos, e aí vai ganhar dos R$ 2.500 para ter dedicação exclusiva à pesquisa, pagar a escola do filho, pagar aluguel, consertar o carro velho que ele vai conseguir manter, eu estou brincando, mas, entende? Assim, é a vida da pessoa, e é uma vida de um pesquisador que tem de ter as condições mínimas de sua pesquisa, porque ele vai devolver para a sociedade de um modo extraordinário, não só em termos de recursos, mas em capacidade de formar novas pessoas, por exemplo. Quantos alunos eu já formei? Na área de filosofia, eu produzo livros que vendem alguns, né? Não vende tanto. Tem um livro aí publicado, eu tenho vários, 5 livros, que eles vendem, mas não é isso que faz a minha atividade, entende? Não é essa produção de algo palpável. Eu formo pessoas, eu permito que as pessoas, eu e os colegas da área de humanidades, permitimos que as pessoas conheçam coisas da literatura, do conhecimento antigo, da cultura, que elas nunca conheceriam sem a nossa mediação, o nosso auxílio. Uhum. Do mesmo modo, políticas públicas não sobrevivem sem os colegas das ciências sociais. Entende? Sem você, como é que você vai saber quanto que vai investir, até ou no Bolsa Família, ou não sei o quê, se você não tem dados sociais, de renda, né, de ocupação do espaço urbano? Tudo isso é produzido pelas ciências sociais, que junto com a filosofia e a história estão aí sendo demonizadas. Mas isso para o governo, que interessante é isso, não tem interesse nenhum. Isso é cultura mimimi. E esquecimento, né? Cultura e esquecimento. Mas mimimi. no caso, qual seria o impacto, por exemplo, se esses pesquisadores, eles realmente decidissem, já que cortou tudo, já que não vai ter investimento, já que o Brasil está às mínguas, eles partissem para o exterior, qual que seria o impacto disso? O Brasil talvez seria um país de operários, no caso? É difícil medir assim, e assim, a gente não pode ser tão drástico assim, porque, veja, o volume de pessoas não é tão grande mas pensem no investimento nessa pessoa. Desde a graduação com a iniciação científica, aí ele forma no seu doutorado. Em geral, eu não conheço um colega de nenhuma área que diz, vou terminar meu doutorado e vou para o exterior. Ficar lá indefinidamente. Eu conheço várias pessoas que estão no exterior, mas que não puderam voltar, porque não tinham por onde ir, não tinham renda compatível com a sua formação. A pessoa podia voltar e alguns até fizeram isso, e trabalhar alguma coisa que não tem a ver com a sua formação. Se pensarmos só em termos de bolsa, graduação, mestrado e doutorado, que foi investido num colega que foi fazer pós-doutorado no exterior e ficou por lá. O investimento público, né? Não temos de pensar só em dinheiro, temos de pensar na pessoa também. A pessoa que queria voltar, que se preparou para devolver para o Brasil uma produção de conhecimento de alto nível e não consegue voltar. Essa pessoa tem as questões afetivas, existenciais, não está próximo dos seus, das pessoas que ela ama. Tem de pensar em tudo isso também, não é só na questão econômica. Mas a questão econômica é gravíssima. E qual o risco que a gente corre com apenas um ano, se a gente tiver, por exemplo, os últimos meses sem bolsa? Vários dos alunos nossos não vão voltar em março, se eles não tiverem essas bolsas. Bolsa permanência, bolsa de pesquisa. Você corre o risco de ter uma geração inteira sem formação de alto nível. Eu não falo de alto nível como se o conhecimento prático não fosse também de alto nível. Eu estou falando do conhecimento científico, aquilo que vai pesquisar aquelas coisas de que a gente depende na sociedade mesmo sem saber. Um aprimoramento de um motor, de um ônibus, ou de um combustível, coisas desse tipo, para falar de coisas mais ligadas à ciência e à tecnologia. Então, o impacto mais provável tem a ver com aquilo que o presidente da Associação Brasileira de Ciências dizia, o Luiz Davidovich, com o sonho. Quem é que vai sonhar com uma vida dessa? Já não ganhava muito dinheiro. O ministro da Educação anda espalhando que a gente ganha mais de R$20 mil. Eu não conheço um.
Né? Nós não ganhamos, ele sabe o nosso salário. Apresentar quem, Isso é público, as pessoas podem ver qual é o nosso salário. Nós ganhamos menos no fim de carreira do que um promotor no início de carreira. Um professor da UFG com 60 e tantos anos, tendo formado milhares de pessoas, produzido conhecimento, ele ganha menos quando se aposenta do que um promotor quando entra na carreira. Nada contra o promotor, só comparando os níveis de renda. E o professor formou o promotor, né? É bom lembrar. Porque como é que faz? Temos mais pergunta? Temos. O Rafael Arcanjo. Ele está perguntando. É meu aluno, né? Ele está perguntando o seguinte: o que você acha que nós podemos fazer para enfrentar esses cortes? Ainda há esperança? Veja, essa pergunta do Rafael é a minha também. Há esperança ainda? Eu acho que é de todos, né? Eu acho que aquilo que eu falei no início. Primeiro, nós temos que nos mobilizar. Nós não podemos aceitar que se faça uma caricatura da universidade como lugar de balbúrdia. Uma pessoa que vai no hospital aqui, uma pessoa que vai nas várias atividades de extensão da UFG, não pode aceitar, em nome da sua dignidade pessoal, da sua honestidade consigo mesma, que se diga que na universidade se faz balbúrdia. Quem utiliza o espaço da universidade, quem conhece o que se faz, quem participa dos nossos seminários, dos nossos eventos públicos, nós precisamos intensificar a nossa comunicação com a sociedade. Muito. Nós temos de mostrar o que fazemos, nós temos de dizer o que nós fazemos em filosofia, por exemplo, que é atacado sistematicamente também por esse ministério, para ver se as pessoas acham que vale a pena gastar os 0,7% de bolsas que a gente tem na CAPES, a nossa área. Já estamos quase sendo extintos, né? Nós não somos custosos e a gente produz um conhecimento que tem a ver com a reflexão sobre a ética, sobre a política, sobre a linguagem, sobre a ciência. A gente tem de investir nisso, por um lado, mas isso tem um efeito de médio prazo. Eu acho que no curto prazo nós temos de mobilizar as forças que a gente puderem para recompor o orçamento e pelo menos manter o projeto atual e o atual sistema de ciência e tecnologia. Manter a universidade em condições de receber as pessoas, de formar as pessoas nesse nível de excelência. Tem de ter, a Federal do Paraná e a de Santa Catarina já fecharam os bandejões. Como é que os nossos alunos vão assistir a aula sem comer? Porque, veja, eles não podem pagar R$20 no almoço. Se for isso, eles não vão mais à universidade. E a gente admitir que uma pessoa deixe de frequentar a universidade porque ela não tem o que comer, isso não é um projeto de país. Pois é, está cada vez ficando mais claro que o pobre não deve frequentar a universidade. E eu acho que as pessoas que passaram a frequentar a universidade nos últimos 10 anos também têm de se mobilizar em meio aos seus, porque há muitos que começaram a odiar a universidade justamente quando ela tinha mais motivo para ser amada. Então, mas essas pessoas, elas não estão vivendo um momento de cegueira. Bom, as pessoas esqueceram que há 10 anos atrás o pobre começou... E olha que eu não estou fazendo politicagem, não é só um fato. Vamos, já que estamos falando de dados, vamos procurar os dados aí, porque há 10 anos atrás a classe inferior... Não, vamos falar economicamente com menos recursos, né? Classe mais econômica começou a entrar na universidade, uma coisa que era muito distante. Claro. Várias pessoas formaram, né? E a questão é, para que destruir esse projeto? Por exemplo, as bolsas permanência da UFG custavam, quando eu era diretor da faculdade, eu sabia o valor exato, agora não sei, mas custavam 140 milhões de reais. 10% da universidade para manter os alunos com bolsa de refeição, bolsa transporte e uma bolsa permanência. Juntando tudo isso, dava R$400. Então... E não era todos os alunos também que tinham acesso. Não, isso tinha análise social para ver quem é que necessitava. Em geral, 2/3 dos alunos têm condição social mais precária, mas não são 2/3 dos alunos que ganham essas bolsas. Nem metade ganha essas bolsas. Então, você está ali lidando com pessoas que sem isso não estariam ali. Que projeto de país é esse em que a gente impede que uma pessoa que podia ser um grande pesquisador, um grande, sei lá, músico também, nós temos faculdade de música. Sim. Não é? Um grande músico ou um grande filósofo, por que não? Deixar
de poder se formar e devolver para a sociedade em beleza e em conhecimento as suas capacidades por causa de não poder comer ou pagar o ônibus para ir para a universidade. Que país a gente vai construir com esse tipo de alocação de recursos? Isso não é uma questão técnica. E não tem nem como construir um país assim, né? Não. A gente vai ser exportador de nióbio, minério de ferro e soja e carne. É isso? A gente não pode mais na nossa indústria, por exemplo? Não. Pelo que estamos vendo, a indústria brasileira caiu nos últimos 10 anos de participação no PIB para metade. Para metade. A indústria brasileira está sendo destruída também. Não é só a universidade. Pois é, tudo está sendo destruído, tudo está indo por ladeira abaixo. E eu não entendo. Salve-se quem puder. A gente não tem a resposta da pergunta, o que fazer. Temos de defender isso, temos de explicar para as pessoas o que está em jogo. Temos de explicar que numa crise você toma decisões. Você não faz sempre, segue uma cartilha. Você tem que fazer escolhas, essas escolhas são políticas. Nós temos de pressionar nos meios em que nós temos, nos movimentos sociais, nos nossos representantes políticos, para chegar para eles e dizer assim, o senhor é de direita? Ok, mas meu filho não vai deixar de ir para a universidade por falta de comer e de transporte. O senhor patrocina uma coisa dessa? É isso que o Faro Fino está tentando, crescendo para que isso aconteça, para que essa informação chegue nas pessoas, para que elas comecem a ter uma visão, elas terem uma opinião própria e não ter essa opinião terceirizada que todo mundo tem, que todo mundo coloca na cabeça da população, é isso, ponto, e vamos seguir, porque é isso que foi dito. A mídia falou isso, o governo falou isso, então está certo. Não está certo. Você está confortável nisso? Não está. Então, alguma coisa está errada para você. Exato. E vamos lutar para que a gente permaneça nesse mundo que é a educação, que tenhamos educação, saúde, sabe? A gente tem direito de comprar a casa, carro, comida. Exato. Simples assim. E uma sociedade que por tão pouco, deixa de formar as pessoas para o melhor, ou seja, deixa de permitir que elas desenvolvam o melhor que elas têm em termos de capacidade e dedicação, é uma sociedade que está se autodestruindo. E uma pessoa que se permite informar por mentiras, ela também está se comprometendo do ponto de vista ético. Eu poderia falar sobre isso muito mais, assim, a minha área de estudo, eu estudo ética, eu poderia falar o que significa uma pessoa receber uma mentira e passar para frente, por exemplo, com todo o impacto destrutivo que isso tem. Poderíamos considerar que implicações isso tem para o caráter dessa pessoa. Entende? Sim. Esse tipo de coisa, por exemplo, é o que a gente estuda em filosofia. Isso não é importante para a vida? Isso não é importante para construir uma sociedade mais justa, mais igual, mais esclarecida, mais emancipada? Bom, mais harmonizada? Porque no ritmo que nós estamos seguindo, nós vamos criar um tal grau de desigualdade social que aí pode esperar. A instabilidade social correspondente é de se esperar. É previsível. Aí é guerra, né? Eu vou te falar uma coisa, Adriano, nosso assunto está tão bom, mas tão bom, que a gente não chegou nem na metade do roteiro e nosso tempo acabou. Tem que terminar, né? Eu sei, é normal. Eu já falei que Faro Fino tinha que ser de 2 horas. 2 horas, no mínimo. A gente vai ter que fazer isso, porque tá difícil, olha aí. Muita coisa a se dizer aqui. Nosso tempo acabou. Tem aí perguntas? Isso aqui dá, eu falei demais também. Não, mas foram todas esclarecedoras, tem que ser ditas mesmo. Tem que mandar um alô, né, pro pessoal que acompanhou a gente hoje. Que foi o Rafael, acompanhou a gente desde o começo, o Rafael Arcanjo, hein? Acho que ele tá querendo. Já me aguenta nas aulas, na pós-graduação. Já formou? Formou tem 15 dias. Exato. Ele tá na pós-graduação. Rafael. Então não é nota, ele realmente assistiu, então. A Nilza Coelho, o Tony Fernandes, o Cleiton Campos, o Vitor Andrade, o Marcelo Melo, a Samarone Oliveira, a Maria, a Neta Pires, Ney Fonseca, Valério Luiz, Antônio Nunes. Tem um monte de gente que participou aqui. A Ludmila Ribeiro. O pessoal hoje participou. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, que realmente Faro Fino é feito exclusivamente para vocês, né?
E o assunto foi muito interessante mesmo, né? E você tem que voltar para falar de ética. Pô, vai ser um prazer. É a minha Falar área também de da estudos, importância, né? da filosofia, Da filosofia, até porque as pessoas, elas têm, não é um preconceito, mas elas não visam a filosofia total. Com essa importância que ela realmente tem, né, na sociedade. Exato, eu acho que a gente pode pensar numa outra ocasião, Numa pauta aí, né? Pauta, e pensar na importância desses conhecimentos da matemática, a filosofia, por exemplo, que não tem necessariamente uma implicação produtiva direta, mas que interfere no modo como nós organizamos nossas vidas. Nossa vida não é só produtiva, econômica, é uma parte importante da vida. Mas o modo como nós organizamos a sociedade, nós nos organizamos, tem a ver com o modo como a gente compreende o nosso contexto, a nossa situação, nossa própria conduta individual e coletiva. Então, tudo isso tem a ver com as humanidades e tem sido importante para o modo como a gente se organiza social e politicamente. Então é isso, estou à disposição para uma outra ocasião a gente pensar. Eu fico muito feliz de você estar à disposição. Vim ajudar a fazer o Faro Fino, né? Porque a gente fica muito feliz mesmo. Então, hoje conversamos com o professor Adriano, que ele é professor de Ética e Filosofia Política da UFG, né? Ele é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação. Peraí que eu estou lendo aqui, gente, porque é muita coisa, né? O currículo dele é extenso. Peraí que eu escrevi em algum canto aqui. Presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Nossa, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E voltaremos na quarta-feira. O Faro Fino é feito como, Marinalva? O Faro Fino é uma parceria aí com a Rádio Trabalhador, produção da Jaciara Chaves. Ô, Jaciara, vou decorar seu nome. E de Oliveira. Isso, também é técnica do Ili Rodrigues, apresentação, Valéria. E eu. E o Faro Fino vai ficando por aqui hoje, né? Quarta-feira nós voltamos. Não sintam saudades. Voltaremos na quarta-feira. Até lá. Tchauzinho. Tchau, tchau.